Mais uma mentoria MED 60 dias e vou tentar aqui ajudar um aluno, ajudar na rotina de estudos para que ele consiga passar em medicina esse ano. Espero que esse conteúdo possa ajudar vocês que estão aí no campo de batalha, que estão estudando para conseguir passar em medicina. Esse é o nosso objetivo, né? Sempre trazer informações, trazer conhecimentos para vocês do campo de batalha, né? Menos teoria, menos sala de aula e mais informações, conteúdos do campo de batalha, porque eu acredito que é isso que vai ajudar vocês a passar em medicina. Porque eu vejo que muitas pessoas às vezes fica muito na teoria, né? Fica muito na videoaula, fica muito de forma passiva e esquece de botar a mão na massa, né? Então, todas as informações que eu trago aqui para vocês são informações do campo de batalha, porque, por exemplo, eu estudo todos os dias, né? Não é que eu tô há 20 anos dando a mesma aula sobre física, sobre matemática. Não, eu tô todos os dias estudando conteúdos novos na faculdade de medicina, que é o que acontece com vocês, né? Cada estudo, cada bloco ali de estudo é uma nova informação, é um novo conhecimento que você precisa aprender, que você precisa memorizar para você conseguir realizar o seu sonho. Então, estudar, aprender, não é só para passar em medicina, mas você vai levar essas skills, né, essas habilidades de aprendizado para sempre, para o resto da sua vida, né? Porque você não vai ficar todo dia fazendo a mesma coisa, dando a mesma aula que você deu ano passado, você vai dar esse ano de novo. Não, na faculdade de medicina, cada paciente, cada pessoa ali, cada diagnóstico que você faz, cada tratamento que você faz é único, é diferente. Então acho que esse que é o legal da medicina, né, pessoal? Você, a cada aula, por exemplo, depois aqui da mentoria eu tenho aula prática de pneumo, né? Então, a cada aula que você tem é um paciente diferente, né? É uma história diferente. Então, semana passada, quando a gente estava na pneumo, a gente pegou um paciente com HIV, 25 anos. E então, assim, cada história, cada paciente é um conhecimento novo, é um aprendizado novo, entendeu? Então, eu sempre gosto de trazer aqui informações para vocês, conhecimentos de quem está no campo de batalha, tá? Então, esse sempre foi o meu objetivo. Vamos ver se o Breno já está aqui para a gente poder conversar com ele. Vamos chamar ele aqui para ver como é que está a rotina do Breno. Então, assim, pessoal, esse é o meu objetivo, né? Sempre trazer informações do campo de batalha para ajudar vocês. Então, a minha metodologia de estudo, a minha metodologia de aprendizagem, ela é baseada na neurociência, mas ela também é muito do campo de batalha, né? Eu tô todos os dias ali estudando e aí acaba que a gente vai aprendendo. Bom dia, Léo. Bom dia, Breno, tudo bem? Como é que tu tá? Tudo? Tô bem, graças a Deus. É mais ou menos, assim, mas tudo bem. Tá, eu vou tirar aqui os comentários para a gente poder conversar melhor, tá, Breno? Breno, da onde que você tá falando? Tô falando de Vila Velha, Espírito Santo. Espírito Santo, olha só. Sim, minha terrinha. Tu pensa em ficar aí para fazer medicina? Oi? Tu vai ficar aí para fazer a faculdade de medicina ou tu vai Sim, ir eu para outra quero, eu quero cidade? fazer na MSK, na verdade, pelo ProUni. Uhum. Ah, particular, isso aí, Faculdade perfeito. particular. Uhum. Show de bola. E o bom do ProUni é que não tem greve, né? Sim, exato. O pessoal perguntou, pô, Léo, mas por que que tu não foi para federal? Mas foi por vários fatores, né? Mas um desses fatores foi por causa da greve, né, cara? Eu, não, eu entrei com Uhum. 23 na faculdade, né? Com quantos anos tu tá, Breno? Eu tô com 20. Tu tá com 20 anos, né? Então, assim, Uhum. eu entrei com 23, né? Então, eu não queria perder muito tempo, né? Eu pensei, meu Deus, imagina uma greve. O meu Sim, irmão, ele entrou na federal, né? Ele faz medicina na federal, só que ele entrou, acho que um semestre antes que eu, né? Porque você tem duas opções, né? Ou você passa no início do ano, ou tu passa no meio do ano, né? exato. Então, Uhum. então assim, ele entrou no meio do ano. E daí, ele ia se formar antes que eu, mas acho que ele perdeu quase um ano e meio, cara. Por causa da pandemia, né? E eu não Nossa. perdi nada, né? Foi bem. Aqui na UFES, que é a federal, né, tem muita greve. Aham. Pois Muita é greve, sim. complicado, né? Então, assim, e até interessante falar isso de duas opções no ano, porque às vezes eu falo, ó,
vou te ensinar como passar em medicina em 60 dias. Aí o cara acha que ele vai estudar 60 dias e vai passar. Sendo que ele tem duas opções no ano. Ou ele passa no início ou ele passa no final do ano. Às vezes o cara não entende, que eu vou ensinar o cara como passar em medicina em 60 dias, né? Eu vou ensinar um método para ele, eu vou ensinar como ele estudar, como ele aprender, porque eu acho que agora que é a fase dele aprender, né, Breno? Agora é o momento dele aprender, não é lá na medicina. Porque assim, hoje você estuda física, matemática, biologia, redação. Na medicina tu também vai ter que estudar, são outras matérias. Então os problemas não vão acabar. Se você está tendo dificuldade para aprender matemática e física, quando você entrar na faculdade de medicina, você também vai ter dificuldade para aprender. Os problemas só vão mudar de nome, né? Esse que é o, em vez de ser matemática, vai ser anatomia, né? Em vez de ser física, vai ser fisiologia, neurofisiologia. Então é importante você resolver esses problemas agora, né? E não deixar para Hum, resolver depois. Perfeito. Então tu fala do Espírito Santo, Isso, Vila Velha, é isso? Vila Velha. Tá, beleza. Então tu quer ficar aí na tua cidade, né? Ficar próximo da tua família? Na verdade, a MSCAM fica na capital, que é Vitória, mas é a minha cidade Aham. super perto da capital, né? Uhum. Quantos quilômetros dá mais ou menos? Ah, nossa, não vou saber te dizer não, mas é tipo super perto, super. Aham. Tá, beleza. Vamos Um fazer. ônibus eu chego lá. Depois faz um self-study e vê qual que é a velocidade média, né? Já aplica Uhum. aí, vê a quilometragem, transforma para metros, Sim. para metros, horas para segundo, já faz ali, já aplica um self-study. Mas enfim, e tu mora sozinho, Breno? Não, moro com minha família. Mora com No a tua caso, assim, família? é assim, praticamente com a minha família, né? Porque eu moro com minha avó, mas no Aham, mesmo quintal tem minha mãe, tem minha irmã, tem minha tia, aham, etc. perfeito. E tem algum médico aí na tua família? A tua mãe é Não, médica, não não? tem. Não? Tu vai ser o Não, primeiro. só meu primo assim que é biomédico, mas não é Aham, médico, não. uhum. Tu vai ser o primeiro médico da família, então. Amém. Que legal, fico feliz em poder te ajudar, porque você é a pessoa alvo que eu quero ajudar, né? Aquela pessoa que não tem nenhum Uhum. médico na família. Tá, beleza. E como é que a tua família lida assim com você ficar o dia inteiro estudando e tal? Eles entendem? Ah, Isso é então, difícil. essa é uma grande questão. Porque no primeiro ano que eu comecei a estudar, que foi em 2019, quando eu ainda estava no ensino médio, no terceiro ano, Aham, né? Quase ninguém aprovou, né? Para eles eu tinha que ir trabalhar e etc. uhum, E eu também estava participando de uma igreja onde também eles não entendiam muito bem essa necessidade de eu ficar em casa estudando, em vez de toda hora estar com eles, né? Eu participava das obras lá, só que eu tinha que estudar, então eu não tinha, sabe, eu não conseguia estudar sabe? Essa não aham, aceitação da minha família, uhum, da igreja onde eu era e coisa e tal. Aí, ano passado, né, que foi meu segundo, não, esse é o terceiro ano, né? Ano passado, meu aham, segundo ano de tentativa, uhum, eu passei por algumas coisas bem semelhantes que eu tô passando esse ano, que foi também a não aceitação de muitos familiares, né? E uhum, algumas pessoas muito próximas de mim começaram a falar assim que eu era preguiçoso por querer estudar, por não querer trabalhar. Então isso me desmotivou muito na metade do ano e eu parei de estudar. Só fui estudar lá no finalzinho, quase chegando no Enem. uhum. Onde até assim, graças a Deus eu fiz isso porque eu estava pensando em desistir de verdade. Aí eu fiz isso e me ajudou um pouco na redação, né? Eu tirei 800. Uhum. Tá, perfeito. Mas para E ProUni tu esse ano, precisa mais, tá? Para ProUni tem que ser mais de 900. sim, Mas a gente não vai falar de nota, tá? Só para te saber. uhum, Eu acho que tu tem que dar o teu melhor, né? Fazer o teu melhor e aí o resultado vai ser uma consequência. Porque quando a gente fala sim, de nota e tudo mais, o teu nível emocional sobe muito. Então tu pode ver uhum, dentro do método ATM, a gente não fala sobre isso, porque o meu objetivo é não deixar o nível emocional de você subir, tá? Então, quando tu bota um alvo na redação e tal, você acaba deixando teu nível emocional subir muito. Isso eu descobri depois, tá? Então, por isso que eu oriento vocês dessa forma. Mas assim, Breno, essa questão da família, cara, aconteceu comigo, acho que acontece com todo vestibulante. sim. Porque tu pega, por exemplo, minha avó, minha mãe, né? Tu pega teus pais, para eles é muito difícil entender que tu vai passar em medicina sem fazer cursinho, sem pisar numa sala de aula, só estudando em casa. É difícil para eles, né? Então a gente tem que ter essa empatia também, tá? E aí tu vai ter que vender esse sonho para eles, né? Tu tem que mostrar para eles que é palpável. Mostrar um vídeo meu lá no YouTube, mostrar
um relato de uma pessoa que conseguiu passar sem precisar numa sala de aula, né? Então, acho que essas são estratégias que tu pode fazer para mostrar para eles que é possível, mostrar para Uhum. eles o depois, né? Pô, ó, eu vou entrar na medicina, eu vou fazer medicina de graça, eu vou receber para estudar, sabe disso? É, eu sei que pode fazer iniciação científica, né? Não, assim, Para ó, ganhar bolsa. tu vai entrar no ProUni, tu vai ganhar, automaticamente vai ganhar uma bolsa de R$ 400, tá? Sim. Todo mês o governo vai depositar R$ 400 na tua conta, tá? Gente, Então, eu não isso sabia disso, daí, não. isso aí. Todo mês, tu passou no ProUni, todo mês tu vai ganhar R$ 400, tá? Então, por exemplo, na minha faculdade são 5 bolsas, né? 5 bolsas ProUni 100%. Todo mês cada um de nós recebe R$ 400 do governo, é uma ajuda de custo. Eu, na minha visão, é muito pouco, tá? Deveria ser muito melhor. Mas veja bem, eu estudei sozinho em casa, eu não gastei com plataforma online. Na verdade, eu gastei, né? Mas foi o dinheiro botado fora. Gastei com livros também, foi o dinheiro botado fora. Mas no geral, assim, depois que eu me liguei disso, que não dava resultado para mim, eu parei de gastar com plataforma, parei de ficar comprando livro. Eu comprava muito aqueles livros de questão, sabe? Aqueles de questões Uhum. resolvidas, né? Que eu lia lá a resolução, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Depois eu acabei criando consciência que isso não era uma boa estratégia. Então, assim, quando tu passa em medicina, tá? Você automaticamente você vai ganhar uma bolsa de R$ 400. O governo vai pagar para te estudar, Essa aí é nova. De verdade, tá? eu não sabia. O governo vai pagar R$ 400 para você estudar. Tu vai receber para estudar. Então, olha que louco. Eu passei medicina estudando sozinho em casa, me ferrando ali, né? Eu trabalhava 8 horas por dia, enfim, não fiz plataforma, não, né? Parei de comprar livros, eu comprava toda hora livro, parei de comprar porque não dava resultado e consegui passar e hoje eu recebo para estudar. Olha que louco isso, né? Sem Caraca. falar as portas que a medicina abriu na minha vida, né? Então, assim, Sim. é muito louco isso, né? E às vezes para teus pais, para tua família, eles não vão entender isso, tá? Então tu tem que mostrar isso para É, eles. E assim, não é só na Federal também. O meu irmão, ele passou na Federal e ele ganhava alojamento de graça, ele morava lá de graça. Assim, não era o melhor lugar do mundo, né? Mas ele morava de graça lá, ele ganhava comida, ele ganhava transporte, né? E eu não ganho comida, não ganho transporte, não ganho nada, mas esses 400 ali já dá pro cara. Eu acho pouco, né? Por exemplo, aqui na minha cidade é um custo de vida muito alto, né? Aluguel é R$ 1.000. Então, assim, mas já ajuda, né? Não dá para reclamar também. Alguma coisa já é, ajuda, né? Alguma coisa já ajuda. E aí, para vocês, não sei como é que é o custo de vida da cidade, mas, por exemplo, se tu for para a capital, já é um dinheiro que pode te ajudar, né? muito, nossa. Então, assim, Breno, é tudo questão de conversa, tá? Você conversar com a tua família, você explicar para eles que tu vai ser médico, que recém-formado tu vai ganhar 20 mil por mês, tu vai ganhar 30 mil por mês, dependendo de quantos plantões você fizer, do quanto você trabalhar. Então, isso para nossa família não é palpável, né? Para a família mais humilde, assim, que não tem tantas Isso. condições, Tipo, não minha é família tem palpável. muito. Minha família tem muito dessa visão de que pobre não faz medicina, né? Uhum, Como eu ouvi mesmo da minha própria família, né? Falando que pobre não faz medicina. uhum, Então, é umas coisas assim que tem gente que sabe lidar muito bem, tem gente que fica uhum, muito mal. E eu sou uma dessas pessoas que ficaram muito mal e ainda tô mal, né, com isso. uhum, E aí, isso me atrapalha muito a estudar, Léo. E eu uhum. tenho que aprender a lidar com isso, né? Igual o curso lá ensina. Tá, beleza, isso aí. Então, assim, mas esse é um ponto bem importante, tá? Porque isso é uma coisa que está influenciando no teu nível emocional. Por isso que eu Sim. já. Tu vê como é que as coisas, eu nem sabia, né? Mas eu já fiz. E assim, eu não penso que, o que que eu vou falar? Eu chego aqui e eu perguntei, vou perguntar como é que é a família dele. E era um ponto que tá te incomodando no teu nível emocional, né? Pra te ver como é que é as coisas. Mas enfim, então eu acho que assim, o primeiro ponto é você conversar com a tua família, explicar isso pra eles, explicar que é possível, né? Tipo assim, até hoje, né? Eu acho que eu só vou conseguir provar pra minha família, assim, pra ficar palpável pra eles, tangível pra eles quando eu virar médico, né? Uhum. Porque hoje eu sou estudante. Então, assim, óbvio que a minha vida tá garantida, né? Tipo, daqui a alguns anos eu vou virar médico e aí eu tô com a vida garantida, né? Mas o problema é vocês, né? Por isso que eu venho aqui. Eu tô garantido, né, Breno? Sim. Daqui a alguns anos eu vou formar, não pago medicina e Exato. tal. Não tenho financiamento. A minha vida tá encaminhada, né? Mas e vocês, né? Então eu quero vocês junto comigo na medicina, porque eu sei que muitas pessoas desistem nesse meio caminho. Você quase desistiu. Eu cheguei a quase desistir, Sim. né? Então eu quero fazer um trabalho
de não deixar essas pessoas existirem, né? E o que que eu ganho com isso? Eu ganho com isso ver o Breno, daqui a alguns anos, formado, primeiro médico da família, né? Podendo trabalhar lá na capital, dar plantão e ter uma boa remuneração. Beleza. Então, assim, conversa com eles, explica isso para eles, tá? E tem empatia, né? Comigo também foi a mesma coisa. Beleza. Então, Breno, tu começa a estudar em 2019. E como é que foi o Isso. teu estudo, assim, na tua cabeça, assim, o que que era estudar para ti, assim? Óbvio que hoje tu tem o método ATM, mas naquela época lá, o que que era estudar para ti, assim? Aí estudar pra mim era ver videoaula e fazer resuminho bonito Aham, que eu vi na internet. E eu não tinha muito tempo para estudar, né? Que eu estava na escola, então eu estudava só 4 horas de manhã e à tarde eu ia para a aham, escola e à noite eu tinha que ir para a igreja. Aí eu não tinha uhum, muito tempo para estudar. Assim, eu dei meus pulos, né? Mas eu fazia resumo e videoaula, uhum. praticamente. Exercício Tá, quase nada. exercício tu não fazia. Por que tu não fazia exercício? Tu lembra? Que tu não tinha base? Como é que era a tua É, mentalidade, por né? falta de base, também por, né, eu não estava preparado para fazer exercícios, eu me sentia muito sem conhecimento nenhum. Aham. E tu usava, nossa, eu fiz um péssimo ensino médio, então eu não posso fazer exercício porque eu não tenho base, porque o meu ensino médio foi ruim. Então, a minha história de escolaridade, no caso, assim, eu nunca fui um aluno estudioso no ensino fundamental, né? Eu passei sempre de raspão. Aham, Sempre foi aquele aluno que passou de raspão. Já no ensino médio, no primeiro ano, eu já me tornei mais estudioso. No aham, primeiro, aí, né, no primeiro ano, fui estudioso, coisa e tal. No segundo, eu também me tornei um pouco mais estudioso, mas no terceiro, eu tive um declínio assim, mas continuei estudando, né? Com uhum. certeza, eu fui muito mais estudioso. Tá. Aí, o que aconteceu? Eu não tinha base nenhuma, porque, né, sempre fui aquele aluno Tá, mas tu era abaixo da média. estudioso, mas saiu do ensino médio sem base, isso? Isso. Tá. Eu, se- Então veja. Mas é assim, estudioso em qual sentido? Porque na minha percepção, se tu Assim, fosse. eu sempre apresentei dificuldade em aprender, né? Então, Aham, quando eu falo estudioso, tipo, se esforçar para fazer as atividades e coisa aham. e Mas tal, não que eu tinha não me esforçava. resultado. Tipo, tu se É, esforçava, mas não tinha um resultado. O resultado isso. para nós é taxa de retenção e reduzir curva de esquecimento, correto? Uhum, Nós queremos ter uma correto. taxa de retenção, né? Então, por exemplo, se eu tive uma aula de infarto, eu quero conseguir vir aqui para você e falar o que que é um infarto agudo do miocárdio com supra DST, o que que é um infarto agudo do miocárdio sem supra, o que que é uma angina, né? Qual que é o protocolo. Então, se eu conseguir fazer isso, quer dizer que eu tive uma taxa de retenção. Então, para mim, não importa se é esforçado, se é dedicado. O que importa é eu vir aqui e conseguir te explicar o que eu aprendi na aula, né? E aí a gente começa a Uhum, perceber que depois da aula você não consegue explicar, porque a tua taxa de retenção é baixa. Aí tu já, pô, sim. então qual será que é a melhor estratégia? Será que é a videoaula? Mas vamos tentar analisar aqui. Então você era esforçado, mas você não tinha resultado, correto? Uhum. Tá. Aí você sai do ensino médio, né? Ou não, você tá no ensino médio e aí você começa a namorar com a medicina. Como é que foi isso? Ah, então, como que eu conheci assim, a área da saúde, etc. Eu fiz um curso de atendente de farmácia no meu primeiro ano do ensino médio, né? Eu estava fazendo um curso de atendente de farmácia, onde eu aprendi anatomia no primeiro módulo do Uhum. curso. E eu me apaixonei. Então eu pensei assim, vou fazer farmácia, né? Já estou aprendendo a ser atendente, então vou fazer a faculdade de farmácia. E eu fui com essa ideia até o início do terceiro ano. Mas de repente me bateu um estalo assim e eu quis medicina. Aí começou toda a minha jornada. Assim, no meio do ano eu quis começar a estudar para medicina e não deu muito Aham, certo, né? Mas aham. assim, o sonho surgiu ali. Eu não fui Surgiu daquelas ali. pessoas que sempre quis ser médico. Uhum. Mas é um sonho, sabe? Você teve então o curso ali de farmácia e depois você começou a ter esse sonho. Tá, Sim. beleza. E Breno, tu começa a estudar então por videoaulas, fazendo resumos e sem fazer exercícios. E você tinha aquela Uhum. crença de, pô, eu fiz um péssimo ensino médio, então vou ter que estudar muito e tal? Nossa, sim, com certeza. Eu era daquelas pessoas assim que achava que nem não era nem capaz, porque eu me achava muito burro, né? Uhum, tá. Então fez um ensino médio fraco. Uhum. Tá, beleza. E aí tu falou pra mim
Léo, eu tinha pouco tempo para estudar. Eu estudava 4 horas da manhã, ia para a escola e depois eu ia para a igreja. Por que tu acha Isso. que era pouco tempo? Porque tu estudava 4 da manhã, mais a escola. Lá naquela época, para mim, era muito pouco tempo, né? Tá. Porque Então, eu, tu achava que para passar em medicina tu precisava estudar quantas horas assim na tua cabeça? lá, né, na minha primeira tentativa, eu achava que eu tinha que estudar 10, 12 horas. Uhum, Aí já foi um ponto que eu achei assim que eu não ia conseguir mesmo, porque eu só estava estudando 4 horas por dia. uhum. E daí nessas 4 horas tu via videoaula, isso? Aham, e eu fazia cursinho, né? O meu irmão, ele pagou Não precisa falar o nome, cursinho tá? online, no caso, né? Tá. Uhum. Cursinho, posso falar o nome ou não? Não, 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 não pode. Aí eu fiz, fiz o cursinho lá, Aham. só que foi a mesma coisa que nada, sabe? Tá. Era aqueles baratinho, isso? Baratinho por mês. É, Tá. sim. Beleza. E tinha várias videoaula, videoaula ao vivo. Sim, É, na verdade as aulas eram praticamente todas ao vivo, só que eram tá. gravadas no caso, né? Uhum. Ao vivo ali e tal, beleza. Aham, Tinha bastante questões com resolução, isso? sim. Questões com resolução, cronograma para te seguir, correto? Aham, eles faziam um cronograma personalizado. Tipo, né, não é personalizado. Eles faziam umas perguntinhas lá e formavam um cronograma lá de dia inteiro de estudos. Tá. Mas, por exemplo, se tu acordava cansado, com uma desregulação de serotonina, não importava, tu ia ter que seguir aquele cronograma. É, Então, isso. não era bem um cronograma personalizado, né? Era um cronograma ali robotizado, tá? Uhum, Porque nós não somos um robô, né? Vai ter dias que vai acordar com mais serotonina, vai ter dias que vai acordar com menos, vai ter dias que você vai acordar mais motivado, e isso é do ser humano, né? A gente tem neurotransmissores, sim. como tu aprendeu lá na primeira aula, né? Lembra da aula? Aquela aula ela não tá lá de aleatória, ela tá lá de propósito, no Uhum, primeira aula do treinamento, do método, para você entender como que o teu cérebro funciona e entender que você não é um robô, que vai ter dias que vai estar bem e vai ter dias que vai estar mal, tá? Beleza. E PDF, né? Os resumos em PDF ali para te poder acessar, tá? é. Beleza. Então, tu tinha tudo, né? Tu tinha videoaula ao vivo, tu tinha questões, tu tinha cronograma, tu tinha PDFs. E por que que tu acha que, mesmo tendo todo esse excesso de informação, esse excesso de conteúdo, por que tu acha que não deu resultado? Eu não estava preparado, eu não sabia estudar, de verdade. Uhum. Tá, tu Né? não sabia É, estudar. isso, eu não sabia estudar, não tinha aquela gestão ali dos meus estudos, eu não sabia como estudar direito. Então não Uhum. adiantava, né, ter um monte de material. Tá, beleza. E esse material que tu tinha acesso, né? Tu tinha aula ali, tu tinha aulas incríveis, aulas extraordinárias de física, de matemática, de Sim. biologia, mas tu não tinha nenhum conhecimento sobre o teu cérebro, sobre o processo mental de aprendizagem, sobre o processo mental de memorização. Tu não tinha um método, tu não tinha uma estratégia de estudo, correto? Uhum. Tu tinha só física e biologia, só não tinha o mais importante, né? Exato. E aí, na tua cabeça, era o óbvio, né? Pô, eu fiquei 13 anos na escola, então eu assistia a aula, depois o professor dava as questões e depois tinha a prova. Então, tu pensou que tu ia reproduzir esse mesmo método, correto? Em 2019. Uhum. Sim. Tá. Aí chega lá, você faz o Enem, né? Faz lá a prova, e aí você não tem o resultado que você deseja. E aí, o que que Não, eu fiquei bem mal quando eu vi o Tá, resultado. beleza. Mas assim, o que que tu fez daí em 2020, assim? 2020, praticamente, eu fiz quase as mesmas coisas, né? Repeti o erro, como se fala, né? Uhum. Só que aí já comecei a ver Tá, algumas mas dicas de estudo, eu por tentei quê? um flashcard, etc. Mas assim, vamos entender, porque acho que assim, o problema é o legal da mentoria é a gente entender aonde que foi o erro, né? Pra, tipo, Uhum. ajustar ali esses detalhes, tá? Eu acho que isso que é o importante, porque não adianta eu vir aqui falar um monte de coisa, sendo que tu não entendeu, né? Então, assim, Sim. eu acho que o legal sempre da mentoria, e é o que eu sempre tento fazer, é o que, Breno? É fazer você entender quais foram os pontos ali que você errou, tá?
Vamos lá. Uhum. Então, tu segue esse método, que eu chamo de método tradicional, tá? Que é o sistema retrógrado. Que lá na Revolução Industrial, quando tu provavelmente já deve ter estudado a Revolução Industrial, lá na Revolução Industrial era um processo, né? Tipo, era todo mundo empacotadinho ali, Sim. tudo a mesma coisa. E a escola também foi a mesma coisa, nós precisamos formar pessoas para trabalhar, né? E aí era esse mesmo método, né? Beleza. Que eu chamo de método tradicional, que não funciona aqui, não funciona nos Estados Unidos, não funciona na Europa, não funciona em nenhum lugar, né? Só o Brasil que tenta replicar isso. Mas enfim, não vamos entrar nesse método. Beleza. Tu sai da escola ali, sai do método tradicional, assinando uma plataforma baratinha, e aí chega 2020, você vai repetir a mesma coisa. Você culpava você por não ter estudado tanto? Como que foi assim a tua cabeça? Assim, eu me culpava demais por não estar aprendendo, né? Mesmo eu me esforçando ali, sempre tentando, 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 eu nunca saía daquele ciclo sem fim, sabe? Eu ficava andando em voltas, nunca ia para frente. Então, eu sempre me culpava muito. Então, isso também não ajudou muito as minhas questões emocionais. Tá, Então, beleza. Mas aí tu vai repetir a mesma coisa, vai assinar a plataforma baratinha, vai ver a videoaula, resumo, exercício, correto? Vai uhum, repetir o mesmo método, tá? E aí tu contou para nós que tu foi buscar como estudar. YouTube, correto? sim, Foi no YouTube, aham. tá? E aí, conta para nós, como é que foi? Aí, sim, acho que as primeiras técnicas que eu aprendi foi o Pomodoro, até que me ajudou, né? O Pomodoro é legal. Só que aí já veio aquelas partes, como fazer um resumo bem elaborado, aí fazer resuminho bonito, fazer flashcards, que na época eu tentei fazer, mas não deu Uhum. certo. Fazer mapa mental. Aí o mapa mental começou a fluir um pouco, mas também em relação às outras coisas eu não fluía de jeito nenhum. E o Porque teu eu não nível tinha aquela, emocional? né? O teu nível emocional melhorou? Não, Tá. todo dia muito mal. Então vamos lá, vamos entender aqui o que é bem importante. É, tu, ano passado, 2019, tu tinha uma forte, uma pequena ali visão que tu não sabia como estudar, tu estava seguindo um método ali às cegas e Sim. você não sabia como estudar. Você via videoaula, mas não guardava o conhecimento, que isso é importante para nós, Uhum. né? Não importa se o professor contou lá da filha dele, da tia dele. É, eu vou trazer um artigo durante o projeto Você na Medicina, vai começar a semana que vem, de professores que fazem isso. Fizeram um estudo de professores que falam dessas informações sedutoras. Porque se eu começar aqui a contar da minha tia, da minha mãe, alguma coisa vai seduzir as pessoas, vai chamar a atenção delas. Né? Que os neurocientistas chamam de informações sedutoras. E aí eles fizeram um estudo e mostraram que os professores que usam esse tipo de informação no meio da aula, que a maioria desses cursinhos fazem, né? Esses cursinhos baratinhos, eles jogam essas informações sedutoras no meio da aula para chamar a atenção do aluno, para o aluno achar que é uma aula legal. Esse tipo de coisa prejudica o desempenho cognitivo do aluno. Então, aquele aluno que tem uma estratégia de estudo mais raiz, né, mais prática, ele tem um resultado melhor do que aquele aluno que tem esse tipo de aula sedutora. A gente vai falar sobre isso durante o projeto. Bem interessante esse estudo científico feito na Alemanha, tá? No Instituto de Psicologia da Alemanha. E, enfim, a gente vai falar sobre isso. Tá, beleza. Aí tu vê lá a videoaula dos professores, que é agradável. Eu não vou mentir. Tipo, pra mim também era agradável. Tipo assim, eu não queria estudar, eu tava com preguiça, eu ia lá e vi uma aula, porque era agradável pra mim, né? Sim. Ele começava com as piadinhas e tal, e era agradável. Só que, na verdade, o que adianta ser agradável se eu não vou aprender? Uhum. Não adianta nada. Aí, eu tenho uma noção que eu preciso aprender como estudar. Beleza. Aí, 2020, você não culpa o método, né? Você culpa você, né? Porque se tu tivesse culpado o método, a primeira coisa que tu vai fazer, eu não vou estudar da mesma forma. Eu vou mudar a forma que eu vou estudar. Beleza. E aí, você começa a buscar no YouTube, que é o que a maioria faz, né? Vai no YouTube, vai no Google e pesquisa como estudar. Né? A primeira coisa, digita lá, como estudar. Aí aparecem vários Exato. vídeos. Só que a ideia do método é o quê? É regular o teu nível emocional e aumentar a tua taxa de retenção e reduzir a curva de esquecimento. Se o método de estudo não faz isso, para mim não serve de nada. Eu vou repetir para o pessoal entender. Se o método que você está utilizando, o teu método de estudo, ele não regula o teu nível emocional, não é nem para cima e nem para baixo.
para cima você fica muito ansioso e para baixo você fica deprimido. Você tem que ficar aqui no meio termo. Então, o teu nível emocional tem que ficar constante. Então, essa é a função do método, deixar o teu nível emocional constante, aumentar a tua taxa de retenção e reduzir a curva do esquecimento. Então, semana passada eu tive aula de pneumo, o professor mostrou lá quais são os exames, né, para a gente investigar lá doenças oportunistas do trato respiratório. Então, se eu consigo lembrar, né, eu consigo lembrar o esquema que ele fez no quadro. Então, quer dizer o quê? É a minha taxa de retenção. Eu consigo lembrar de quais são os tratamentos que ele faz para investigar doenças pulmonares oportunistas. Então, isso é a taxa de retenção e reduziu a curva de esquecimento, porque foi há 7 dias atrás. Toda terça-feira de manhã eu tenho a aula de pneumo, aula prática de pneumo no hospital. Então, Uhum. veja bem, então isso é a taxa de retenção e reduzir a curva de esquecimento. Então, pô, meu meta tá bom, né? Se eu tô conseguindo fazer isso, eu não fico ansioso, não fico nervoso, eu não fico com medo. Porque assim, uma coisa é você fazer uma questão, outra coisa é tu ir lá no hospital, ir na beira do leito Exato. e conversar com o paciente. É diferente, né, Breno? Muito. E tu sabe que assim, o paciente que a gente viu semana passada tinha 25 anos e tinha HIV. Ele descobriu no hospital. Caraca. Então, assim, é diferente. É diferente eu ficar ali 20 anos dando a mesma aula de biologia, né? E querer dizer assim, ó, Breno, faz isso, faz isso. Só que eu não tô no campo de batalha, né? Eu tô aqui dando a mesma aula há 20 anos, é isso, 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 pra mim é óbvio, né? Eu resolvo alguns exercícios e, Breno, ó, tem que fazer isso, tem que estudar assim, tem que fazer assado. Só que eu não tô no campo de batalha. Eu não tô todo Sim. dia estudando, né? É diferente. Porque todo dia tem uma coisa nova, todo dia tem um tratamento, tem um medicamento diferente. Então é diferente. Beleza. Mas aí, Breno, você vai lá no YouTube, como estudar. E esses métodos que você pegou, flashcards, mapas mentais, que são métodos muito bons, né? Mas tem que saber como que tu vai utilizar ele, como que tu vai Exato. encaixar eles. Eles não mexeram com o teu nível emocional, não te ajudaram a ficar mais confiante, não te ajudaram a aumentar a taxa de retenção, Não, nem correto? um pouco. Nem um pouco, Aham. tá? Beleza. Não te ajudou, então, um método que tu pesquisou no YouTube, que é um erro, né? Um erro do vestibular de medicina. Ele vai no YouTube, como estudar, como aprender, como memorizar. Aí um fala uma coisa, outro fala outra coisa, o cara não tem nenhum. Nossa, exatamente. Nossa, acho que eu vi uns 10 vídeos por dia. Acho que ia acontecer um milagre. Ai, ai. Tá. E aí, o que acontece? Essa é uma informação que quem está assistindo, que esse é o legal da mentoria ao vivo aqui, né, Breno? Que eu faço com vocês. Porque quem está assistindo também está aprendendo. Então, eu estou te Uhum. ajudando e ajudando outras pessoas. Eu acho que todo mundo que Sim, quer medicina deveria pensar assim, né? Como que eu faço para ajudar outras pessoas? Acho que esse é o primeiro ponto na medicina, né? Beleza. Então, assim, o cara, ele faz assim por quê? Ele não vê resultado com o método tradicional, aí ele vai no YouTube e digita lá, como estudar. Aí aparece um monte de vídeo. Um fala uma coisa, um fala que tem que fazer questão só depois, outro fala que tem que ver vídeo aula depois, sim, antes. E aí fica uma bola de neve, tu não sabe o que, que tu vai fazer, né? Mais te prejudica do que te ajuda. Então, assim, esse é o problema dos alunos de não ter uma orientação, não ter um passo a passo, não ter um método baseado na neurociência. Neurociência, pessoal, é a ciência que vai estudar o teu cérebro. Então, os caras ficam a vida inteira lá no laboratório estudando o cérebro. Então, a gente tem que pegar essas informações e usar elas na nossa vida, né, Breno? Enfim, e isso é muito comum de acontecer. O aluno, ele não pega uma orientação, ele pega lá um vídeo aleatório no YouTube, né? Muitas vezes a pessoa que está orientando ele estuda em escola particular, né? Então começou a se preparar há anos, o cara é um gênio, né? Aquele cara que aprende rápido. Enfim, e aí acaba mais prejudicando do que ajudando, né? Porque não leva em consideração essas métricas sim. do nível emocional, taxa de retenção e curva do esquecimento, que é as métricas, na minha visão, mais importante quando a gente pensa em método de estudo. Beleza. E aí, você vai lá, né? Pandemia, aquela loucura, né? E como que foi assim teu ano? Assim, foi um ano arrastado, que tu estudava, parava? Como é que foi teu ano? Vou te dizer assim que foi complicado, né? Assim, a pandemia, eu vou te falar a verdade, assim, que a pandemia não me afetou em questão de sair de casa, porque eu sempre fui muito caseiro. Então, essa questão Tá. não me afetou em nada. Mas aconteceram muitas coisas, preocupação de pegar Covid, aí sim me preocupou, umas coisas assim que também me preocuparam muito. Tu não chegou a pegar então o vírus? Não, graças a Deus. Porque eu sou muito cuidadoso, eu sou o mais Tá. chato aqui de casa em relação a isso. Uhum. E eu
Aí também tive a questão emocional com a minha família. Então, meu ano Aham. de estudo, assim, foi horrível, ano passado. Foi muito horrível. Mas mesmo assim, eu continuei lutando, sabe? Uhum. Por que que tu acha que tu continuou lutando e tu não desistiu, foi fazer um outro curso? Provavelmente tu poderia Porque, passar em enfermagem, poderia passar em nutrição, sim, fisioterapia, correto? sim. Mas, tipo, eu sinto que eu sou da medicina, sabe? Eu sinto, né? Eu acredito em chamado, então é meu Aham. chamado para minha vida. Deus está te E mesmo que eu chamando, né? demore, isso, mesmo que eu demore, sim, eu tenho noção que talvez eu não passe esse ano, e tá tudo bem. O importante Aham. é eu estudar e não estudar da forma correta e ter persistência, porque eu aprendi com você isso. Mas acho que, Breno, tu tá participando da análise semanal? Na análise, eu não tô, Então tem que participar, porque, Breno. Tem que participar. Cara, aham. é esse ano, entendeu? Tu consegue sim esse ano, tu consegue ter um bom desempenho. Léo, mas uma Tem coisa que assim, participar, tem que participar. sim, Tá, mas uma coisa assim já que, vamos entrar nessa parte. Então, tu sentiu que Deus estava te chamando ali, né? Por mais que tu teve um ano, sim, tu não conseguiu desistir, tá? E aí, uhum. 2021, como é que foi 2021? Aí, 2021, eu Esse ano. comecei a estudar em janeiro pro Enem, né? Eu comecei a Aham. estudar assim em dezembro, janeiro. Aí eu estudei até o Enem, coisa e tal, e comecei a estudar depois em finalzinho de fevereiro. Aí eu peguei mais firme em março. Só que eu tava estudando Uhum. da mesma forma, né, Mesma. E praticamente. por que, Breno? Conta para nós. Por que que tu, ó, 2019 não teve resultado, 2020 não teve resultado, e 2021 tu volta com o mesmo método? Conta para mim. Eu quero entender Sim. esse racional aí. Não, eu não conhecia outra forma de estudar. Para mim era Aham. aquilo, tinha que dar um jeito. Era resumo, videoaula, é, muitos resumos pela internet e assim eu ia. Uhum. Tu chegou a assinar mais de uma plataforma ou tu ficou só com uma plataforma? Não, só em uma. Só que a questão foi, eu assinei uma, só que aí depois meu irmão não continuou pagando para mim, então eu tive que me virar sozinho, né? Aham. Em 2020, na metade do ano, assim, eu tive que me virar sozinho. Tá. Aí Teu ficou irmão mais parou. difícil ainda. Tá. Isso. Beleza. Tá, entendi. E assim, eu tenho total empatia, porque eu também fiz a mesma coisa que você. Eu fiquei 13 anos na escola, sem resultado nenhum. E aí, o que que eu fiz? Eu fui começar a estudar. O que que eu vou estudar? Vendo vídeo aula. A mesma coisa que eu fiz Uhum. 13 anos na escola e não deu resultado, eu vou repetir agora. Aí eu desenvolvi depressão, aquele baratinho, aquele cursinho baratinho lá que eu paguei por mês. Eu não consegui ter resultado, eu não consegui aprender, eu fui mal na prova, e aí eu desenvolvi depressão, quase desisti da medicina, perdi um ano de estudo, quase que nem você. Aí no outro ano eu pensei, pô, cara, eu tenho que fazer diferente. Na verdade, eu comecei o ano fazendo a mesma coisa. Mesma coisa. Plataforma online, né? Baratinha por mês. Pô, baratinho aqui, vai ter tudo, vai ter questão, vai ter vídeo aula. Fiz a mesma coisa, e aí, graças a Deus, foi ali, finalzinho de fevereiro, ali eu percebi, cara, eu tô repetindo a mesma coisa. A mesma coisa, eu tenho que mudar isso daqui. Aí que eu fui começar a desenvolver o método ATM, né? Que nos últimos 4 anos eu tô lapidando ele, né? Era bem diferente do como que eu fazia do que eu ensino para vocês hoje. Mas assim, eu também repeti, então eu tenho empatia, mas por que que eu tô falando isso? Para tu entender, tá, Breno? É, para tu entender. Eu também fiz a mesma coisa, mas é importante a gente ter consciência, tá? Beleza. Sim. Aí 2021, começa a estudar a plataforma, não vê resultado, e aí aparece o Léo na tua vida. Conta pra nós como é que eu apareci na Tipo, tua eu vida. não sei como. Eu lembro que eu te mandei mensagem sobre alguma dúvida que eu tinha. Aí você Aham, me falou que ia ter tipo, a Semana da Medicina, como que você aham. fala? Então, Você eu na participei medicina. dessas lives, isso, eu Aham. participei dessas lives. Aí no Tá. último dia você falou do seu curso, eu fiquei. Não, no último dia. Aham. Penúltimo dia, Isso assim, aí. você falou do seu curso, eu fiquei. Ai, poxa, eu queria tanto fazer, só que eu não tenho ninguém para me apoiar, eu não tenho Aham. dinheiro, trabalho, etc. Aí eu falei assim, eu vou ter um voto de fé e vou, e vou falar com meu irmão. E eu fui lá, comentei, ô vó, eu tô com vontade de fazer um curso do Léo, etc. Só que eu tô com muita Uhum. vergonha de pedir meu irmão para me ajudar. Sim. Aí ela falou assim, vai lá, meu filho, pede que vai dar certo. Eu fui lá pedir, estou aqui, né, com você. Aham. Fiquei muito feliz.
Perfeito. E o que que o teu irmão falou assim? Tu explicou para ele, ó, eu preciso de um investidor porque esse treinamento vai mudar a minha vida e vai fazer eu passar em medicina. Como que tu conversou com o teu irmão assim? Na verdade, assim, eu cheguei. é, eu tenho esse curso aqui que eu quero fazer. E eu sei que ele vai me ajudar a realizar meu sonho de passar em Uhum. medicina. Então, se você puder me ajudar, eu vou ficar muito grato. E foi lá e me ajudou, né? Porque Então, a ele tá educação, sim, tu não tá pedindo é, para ele para comprar uma camiseta que mês que vem, daqui um ano vai estragar, você vai ter que jogar fora. Você tá sim, pedindo para ele apoio. Tu tá pedindo para ele investir no teu sonho. E é um conhecimento, né, Breno? É um conhecimento que ninguém vai tirar de você. Tu nunca mais vai esquecer serotonina, exato. dopamina, sistema. Ninguém vai tirar isso de você. E Interessante. hoje eu tomo banho gelado pela manhã porque eu sei que isso vai aumentar meus níveis de. Ah, não, agora eu esqueci o nome só para passar vergonha com você. Mas Cortisol, enfim, né? cortisol, aumenta Isso, tudo, cortisol. cortisol. Uhum, tem que dar um pico de Cortisol, cortisol de manhã. dopamina, adrenalina, Aham, né? Então eu isso tomo aí. banho gelado para já ficar desperto, né? Uhum, tá. Beleza. E tipo assim, durante ali o evento, né, que a gente faz gratuito, como que tu se sentiu assim? Porque aí eu venho com um método totalmente diferente, né? Você estava acostumado com um método de estudo tradicional, passivo, né? Pô, tu é passivo o dia inteiro. E eu falo, pessoal, tá errado. E assim, eu não só falo tá errado, eu, né, que nem o ditado que diz, né, mata a cobra e mostra o pau, né? Eu Uhum. mostro por que que tá errado. Não através do meu achismo, mas através da neurociência, né? Através do skin the game, né? Que é você viver na pele aquilo, né? Você praticar aquilo que você fala. E eu mostro. E daí, como é que foi assim a tua sensação ao longo das aulas? Tu começou a criar consciência, pô, eu acho que eu estou estudando errado. Sim, muito. Foi um choque. Tipo, eu até parei de estudar aquela semana porque eu Uhum. fiquei muito em choque, eu fiquei perdido, sabe? O que que eu faço agora da minha vida, sendo que eu tô estudando totalmente errado? Então, né, fazer o seu curso, sim, graças a Deus, é o que me ajudou a voltar, assim, com tudo. E é muito interessante essa questão, Breno, porque tu falou assim, cara, eu não tenho dinheiro, mas eu sei que esse conhecimento vai mudar a minha vida. Uhum. E o atleta da mente é justamente para quem não tem dinheiro. Porque assim, se o cara tem dinheiro, Breno, ele não precisa de um método, ele pode ficar no tradicional 3, 4, 5 anos, o pai dele vai pagar o cursinho. E se ele não passar na federal, se ele não conseguir uma bolsa, o pai dele vai pagar a particular para ele. Sim, 8 mil por mês, 9 mil por mês, 10 mil por mês. Então, o ATM, ele é justamente para o cara que não tem dinheiro. Porque o cara que tem dinheiro não precisa de mim. Entendeu? Ele já tá com eu já tenho o pai dele ali, ele não precisa pagar boleto, ele não precisa se preocupar, ele não precisa pagar um plano de saúde para a família, né? Então, assim, ele é justamente para o cara que não tem dinheiro. E eu, por exemplo, assim, Breno, eu também tive que achar investidores. Eu chamo de investidor anjo, que é aquela pessoa que vai investir em você. Porque eu também não tinha, né? Mas enfim, então tu conseguiu o teu investidor lá, o teu irmão, né? sim. E na tua formatura tu já sabe, né? Isso, já vou estar Tá? lá. Quem é Aham. aluno da TM já sabe disso, né? Não, não vamos dar Com spoiler. certeza, Na vou tua falar sobre todas formatura, as pessoas que me ajudaram. isso aí, na tua formatura, antes de tu falar, pessoal, eu sou médico, tu fala o nome das pessoas, lista o nome das pessoas que te ajudaram, né? Isso chama gratidão, você reconhecer aquelas pessoas que te apoiaram, Exato. né? Porque depois, quando tu for médico e tiver lá com uma ótima remuneração, né, com a sua casa dos sonhos, podendo pagar um plano de saúde para sua família, você vai aparecer várias pessoas, né? Pô, nossa, o médico, o Breno, o doutor Breno e tal, vai aparecer várias pessoas. Só que aí você tem que reconhecer aqueles que estavam contigo lá no início, Sim. né? Acho que isso é bem importante. Beleza. Vamos lá então, Breno. Então, você criou consciência que o método estava errado e e aí você teve acesso a um método, né? Um sistema extremamente sofisticado, né? Que é o método ATM, que é o método que me ajudou a passar em medicina, que ajudou os alunos a passar em medicina. Tu viu a semana passada da Diana? Diana foi uma das primeiras alunas. Não sei se tu chegou a ver Nossa. não sei se tu chegou a ver o. Ela começa.
Ela começou agora, segunda-feira, ontem. Hoje é terça, né? Ela começou ontem a faculdade de medicina. Olha que Caraca, louco, né? Olha que sim. louco. Semana passada eu conversei com ela e agora, segunda, começava as aulas dela, né? Ela estava se organizando lá. Então, assim, olha que louco isso, né, cara? Então, assim, o ATM é um método extremamente sofisticado. Ele é baseado, então, na taxa de retenção, reduzir curva de esquecimento e manter o teu nível emocional clean o ano inteiro, né? Beleza. Aí você começa a aplicar o método, né? Começa a ver os resultados rápidos, começa a fazer as provas, começa a aplicar o PBL, né? Um estudo direcionado, um estudo ativo. E como é que tu se sente depois? E eu também preconizo muito para os alunos cuidar esse tempo de estudo, né? Às vezes é melhor tu estudar 4 horas do que estudar 8 e ficar cansado no outro dia. Como é que tu se sentiu Ah, assim assim, depois? outra questão foi que antes de conhecer o curso, eu estava estudando assim praticamente muitas horas. Tipo, eu começava a estudar o quê? Começava a estudar de tarde, a partir das 2, se Uhum. não me engano, e eu ia até meia-noite estudando. E Eu ia daí no das outro dia 2 à acordava meia-noite. como? Durante o dia eu ficava assim para tentar. Eu acordava muito mal, né? Aí, tanto que eu não Cansado. estudava, né? Isso. Aí eu só tirava assim um dia para resolver algumas coisas, né? Aí de tarde eu começava. Aí quando eu consigo o seu curso, eu já diminuí isso. Já diminuí, passei alguns horários para amanhã, um pouquinho para tarde. Uhum. Beleza. Aí depois, com o tempo, com o curso, já estava me sentindo bem para começar a acordar às 5 horas da manhã. Aí eu comecei a acordar às 5 horas da manhã, e eu estudava, assim, às vezes, quando, né, me aventurava a estudar um pouco mais, eu estudava até às 6 da tarde Aham. ou até às 7. Mas dependia. Uhum. Mas aí eu percebi que isso estava aumentando o meu nível emocional demais. Porque até então, semana retrasada, se eu não me engano, eu tive uma crise de ansiedade. Opa. Aí começou, o que eu te Uhum. falei até nas mensagens, que desde o ano passado eu estou percebendo em mim alguns sintomas da depressão, né? Como eu tinha Uhum. te dito. Então, tem umas 3 semanas que eu tô mal. Aí, eu confesso que essa semana que eu fiquei mal, eu não apliquei o método. Uhum. Porque eu tava mal, tava tão mal, que eu não quis, assim, ficar bem, você entende? Eu não Aham. quis Entendo. fazer o que eu tinha que ter feito. Uhum. Tá, beleza. Até teve uma menina que comentou lá, pô, tô me sentindo esgotada, não consigo estudar, o que que eu faço? E aí eu fiz Hum, perguntas retóricas para ela. Primeira coisa, você está aplicando o método corretamente? Porque ele é um método que foi desenhado sofisticadamente para não sim. mexer com o teu nível emocional. Então, o meu objetivo não é mexer com o teu nível emocional, é deixar você clean. Tanto que eu oriento que quando você está mal, você para de estudar, você joga fora os livros e fica descansando, Uhum, né? Depois você volta. Mas assim, quando você aplica o método corretamente, passo a passo, né? Você vai estudar menos, você vai aprender mais, você vai ver mais resultados, isso vai te dar dopamina, vai te dar motivação, você vai conseguir estudar com mais foco. E eu sempre falo que isso demora 60 dias, né? 60 dias é o tempo que você precisa para aprender o método, começar a aplicar ele, né? Ao longo desses 60 você já vai aplicando, e isso vai deixar o teu nível emocional regulado, sim. né? Até que nas primeiras semanas que eu tava vendo, né, as aulas do Uhum. ATM, eu fiquei muito bem. Só que Ficou aí, bem? sim, eu fiquei demais. Nossa, eu fiquei muito bem. Só que aí eu comecei a deixar de meditar, Uhum. deixar de fazer o diário da gratidão. Então, aí começou a vir os sentimentos ruins, né? O que deu nisso que eu estou vivendo agora. E tu continua indo na igreja? Não, esse ano não estou indo porque aconteceram algumas coisas, enfim, né? Aconteceram algumas Aham. coisas na minha antiga igreja, aí esse ano eu tô sem igreja, no caso. Tá, mas tu lê a Bíblia, tu tem algum momento ali que Sim, tu. oro, sim, sim. Tá, beleza. Então isso é importante, né? Você ter esse momento ali que você vai fazer ali o teu período de gratidão e tal, né? Eu geralmente vejo Sim, uma palestra no YouTube, alguma coisa assim, tá? Isso é importante você também ter esse momento, tá? Beleza. Então assim, Breno, como tu mesmo falou, né? Quando tu estava aplicando o método corretamente, em poucas semanas você já teve resultado. Depois que você parou, você uhum, teve esses prejuízos. Então, assim, eu acho que agora, né, você precisa sentar e ver como que você está aplicando ele, né? Analisar. Porque, assim, você tem que meditar 3 vezes, tem que cuidar da tua nutrição, tem que fazer uma prova por semana,
tem que fazer as 3 redações, né? Veja bem, não é nem horários, eu não estou falando de quantas horas você vai estudar, eu quero só que você faça uma Uhum. prova e aplique o PBL como está lá, né? Ah, e em relação ao PBL, eu acho que eu estou errando demais na questão de. é, eu esqueço o nome dos termos. Na questão de o mapa do erro. Eu estou Aham. errando demais, né, nesse Tá. quesito, eu acho. Então anota Na aí, ó. condição de Anota aí. simulado. Tá, beleza. Anota aí, ó. Tem um módulo lá chamado Mentoria em Grupo, tá? Uhum. Mentoria em Grupo. Vai ter a aula 00 e a aula 01. Chama Aula Prática Sim, Algorítmica, tá? Quando nós acabar aqui a mentoria, você vai assistir essas aulas sim. e você vai pegar uma folha em branco, tá? Vai pegar uma folha em branco e vai anotar, Uhum. vai resumir essas 2 aulas. São 2 aulas práticas, tá? É aula prática quando eu pego um aluno que fez uma prova. Geralmente é Enem, tá? Mas poderia ser qualquer outra prova. Poderia ser FUVEST, poderia ser qualquer outra prova. Mas ali, esses alunos é Enem. Eu pego a prova com eles, tá? A gente senta, pega a prova e faz o TEC, faz o mapa do erro, faz o PBL, tá? Faz o GPOM, ali, ao vivo. Assista essas 2 aulas e resume elas, tá? Sim. Então, esse é o teu primeiro passo, tá? Primeiro passo que tu vai fazer. Vai acabar aqui, tu vai fazer isso. Vai assistir, então, módulo Mentoria em Grupo, aula 00 e aula 01, tá? Você vai assistir essas 2 aulas. E vai resumir elas. E aí, depois, tu vai lá na nossa comunidade, tá? Tem o segundo passo. Tu vai na comunidade. Uhum. Assim que tu terminar de resumir, tá? Tu vai na comunidade e vai falar, vai escrever lá o que você aprendeu. Nessas 2 aulas, vai tirar foto para me saber, tá? O que eu aprendi. Escreve lá. Lembra lá da aula de neurociência da escrita? Você vai escrever Sim. como se estivesse escrevendo a redação do Enem. Então, né? Bota lá os conectivos, bota a coesão, bota a coerência e faz 2, 3 parágrafos botando resumindo o que tu aprendeu nessas 2 aulas da mentoria, tá? Meio-dia, tá? Meio-dia eu vou sair do hospital, tá? Meio-dia eu saio do hospital. Acho que a minha aula vai terminar às 11h45 e tal, meio-dia. E eu vou entrar lá e vou ver Uhum. se tu postou. Tá, perfeito. Beleza? Então, tu tem 2 Sim. passos, tá? Passo 1 é assistir as aulas e Mentoria. resumir. E o Sim. segundo passo é você ir lá no grupo e fazer um textinho, 2 parágrafos. O que tu aprendeu Dois nessas 2 aulas, parágrafos. tá? Por quê? Perfeito. Método ativo, né? Quando você vai explicar para alguém o que você aprendeu, fica mais fácil de você memorizar, tá? Então, como se fosse uma Uhum. redação. Pensa numa redação. Então, a redação tem a tese, tem a introdução do tema, a tese e o teu posicionamento, né? A tese é o que tu vai se posicionar. Depois tem o parágrafo 1, que é o teu argumento, né? Depois, parágrafo 2, o teu segundo argumento. E no fim, você vai botar a tua proposta de intervenção. Então, você, dentro da estratégia do método ATM, né, para a neurociência da escrita, né, lembrando que tem toda uma ciência por trás da nossa capacidade de escrever, uma das ferramentas que eu ensino é você aplicar isso no teu dia a dia. Então, vai mandar uma mensagem no WhatsApp, já bota, portanto, desse modo, entretanto, né, vírgula, cuida a coesão, cuida a conjunção verbal. Eu tinha muita dificuldade, até hoje eu tenho com isso, tá? Então, é você viver isso no teu dia a dia, né? Acho que isso é bem importante. Beleza, Breno? E aí, cara, tu tem Beleza. que participar da análise semanal, tá? Tem que participar lá do desafio, cara, Sim. tá? O desafio vai ser bem legal para te ajudar a te dar um ânimo a mais agora na reta final, tá? E, Léo, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tô sentindo a necessidade de trabalhar por questões econômicas aqui em casa. Uhum. E o que você me fala sobre isso? Cara, eu acho que dá. Eu acho que dá para te trabalhar assim, só tem que ser um trabalho flexível. Então, esse é o problema, que eu não sei aonde conseguir esse trabalho flexível. Porque Uhum. eu sei que, tipo, eu entendi com você que, mesmo se eu trabalhar, eu consigo passar de boa. Porque E você esse ano? trabalhava, você passou. Sim, esse ano. Tipo assim, eu fiquei semanas sem estudar. Eu tinha que trabalhar, cara. Eu chegava em casa cansado, né? Eu trabalhava na academia, tinha que Sim. levantar peso e coisa. Tipo assim, eu fiquei algumas semanas sem estudar, sabe? Então é bem possível, sabe, cara? Tipo assim, eu competi com os caras que estavam 3, 4 anos no cursinho. Tem colega meu do Uhum. ProUni que fez 5 anos de cursinho, cara. Entendeu? Então, assim, e eu com 10 meses ali. Na verdade, nem foi menos que 10 meses, cara, porque
Eu comecei a estudar em fevereiro, estudei tudo errado, assinei plataforma e tal, não vi resultado, aí chegou março, cara, tá errado isso daqui. E aí eu comecei a modelar, né? Comecei a estudar, eu já sabia inglês, então comecei a estudar os caras lá fora, comecei a ver como é que os caras estudavam, comecei a modelar e comecei a desenvolver o método ATM, né? E aí, que nem eu falo, 60 dias, eu demorei 60 dias para aprender esse conhecimento, né? E depois, cara, assim, eu tinha um método muito bom, só eu tinha um grande problema que era o tempo. Então, às vezes eu chegava em casa cansado, eu não estudava, porque eu descobri, tu descobriu agora, né? Através do método, mas na época eu descobri sozinho isso, que quanto mais cansado eu estava e mais eu estudava, mais estressado eu ficava, mais uma neuroassociação negativa eu fazia, aí eu tinha vontade de comer açúcar por uma questão metabólica, né? Então tu gastou mais energia, tu tem mais fome, e aí o cérebro não vai pensar, come um brócolis, vai querer que tu coma um açúcar. E aí se tu comia mal, tu desregulava ali a tua microbiota intestinal, dormia mal, desregulava o cortisol e tinha sono durante o sono. Então eu pensei, cara, se eu tô cansado, eu fico sem estudar. Eu não vou mais estudar, porque daí vira uma bola de neve. Então tinha vezes que eu ficava 3, 4 dias sem estudar, e aí quando eu me recuperava, na quinta-feira ou na sexta, por exemplo, quando eu me recuperava, eu voltava a estudar. Então tinha semanas que eu estudava 3 vezes. Só que eu sempre fazia a prova por semana, 2 turnos, e fazia as redações. E a partir dessas provas eu corrigia. Só que, tipo, por exemplo, no começo, eu pegava as provas e de acordo com o Study Flow, eu não podia corrigir essas questões, porque eram difíceis para mim. Então, eu corrigia só as questões fáceis. Então, tipo, por exemplo, em 2, 3 manhãs eu já corrigia toda a prova, aplicando o PBL. E aí, na outra semana, eu já fazia outra prova. Aí chegou o quê? Na reta final ali, faltando 60 dias para a prova, 40 dias para a prova, eu tinha várias questões que eu fiz lá, que eu deixei em banho-maria no início do ano. Aí eu pegava elas agora e começava a fazer, né? E eu fiz pouco, cara, eu cometi vários erros. Eu fiz pouco simulado, enfim, várias coisas que eu cometi, que hoje eu oriento vocês para não cometer, né? Mas graças a Deus deu certo, consegui passar, tô na medicina, daqui a alguns anos eu viro médico. Então, assim, eu acho que dá sim pra te passar esse ano, cara. Eu acho que dá. Quantos simulados tu já fez? Já. Ai, mais de 10. Mais de 10. Tu tá com uma bagagem boa. Tá com uma bagagem boa. 10 simulados, top. Então, assim, assista essas aulas, tá? Assista essas aulas. E aí, ó, outro tema pra ti. Tu vai estudar hoje de tarde? Sim. Tá, então tu vai ver. O teu primeiro passo é ver essas aulas, 01 e 0. Tá. Tem 1 hora mais ou menos cada uma, tá? Tu vai resumir Uhum. elas e vai até meio-dia. Eu vou entrar meio-dia lá no grupo, tu vai postar um resumo delas, como se fosse uma redação, tá? Beleza. E aí tu tem 10 simulados, tá? Tu tem 10 simulados aí que tu já fez. E depois tu vai, através dos conhecimentos que tu teve nessas aulas da mentoria, você vai revisar esses simulados. Você vai refazer esses Tá. simulados, tá? Vai refazer esses simulados hoje de tarde, tá? E aí Mas depois, como assim refazer? não refazer, tu vai pegar eles, vai ver como é que tu aplicou o PBL, como é que tu aplicou o mapa. Tu me falou que teu problema é o Hum, mapa do erro, correto? sim. Então tu vai fazer Uhum. isso. Tu vai pegar e vai ver como é que tu aplicou, se tá de acordo com o método, tá? Entendi. Porque daí lá tu vai ver nessa aula prática, tu vai ver eu aplicando o método. E aí tu vai ver como é que tu tem que fazer, Perfeito. tá? Isso aí. Porque assim, o legal de tu investir, né, de tu comprar conhecimento é isso. Tu vai ter mais dedicação, tu vai se esforçar mais, né? Porque às vezes tu vai no YouTube, tu pega um conteúdo gratuito, tu não dá valor para ele. Porque é de graça. Tudo que é de graça, o nosso cérebro, pô, se é de graça é porque não é bom. Então, quando você paga, você dá muito mais valor, né? Então, você tem acesso a um conteúdo pago de ótima qualidade, né? Que foi sofisticado, que foi todo ajustado, né? Nos últimos 4 anos. Vários médicos me ajudaram a lapidar esse método. Então, é só você aplicar ele. Uhum. Beleza, Breno? Perfeito, Léo. Mais alguma dúvida aí, Breno? Não, acho que eu tirei todas as minhas dúvidas, na verdade. Então tá. Então, quando tu se referir com a medicina, tu não vai falar, ano que vem. Não, tu vai falar esse ano, tá? Esse Tu vai ano. dar o teu máximo. Veja bem, tu não vai focar em nota, tu não vai focar em nota da redação, tá? Porque eu não quero que tu desregule o teu nível emocional. Mas eu quero que você sempre se refira com a medicina esse ano, tá? Entendeu? Lembra, ó, tu precisa de 25 provas, tá? Precisa de 25 provas Uhum. até o dia Tô do no coisa. caminho. Tá Tá no chegando. caminho. Depois eu Tá vou fazer. chegando. Depois eu vou começar a fazer 2 simulados por semana. Ah, tá. Essa é a questão. Vou fazer 2 simulados por semana, né? Dois mapas do erro. E como que eu vou fazer para
corrigir eles, sabe? Igual a gente Uhum. corrige as questões e coisa e tal. Então, tu vai Você seguir não o vai ficar. método, tu vai seguir o Aham. algoritmo. É um P3R. Esse é o regime de treinamento que a gente prescreve para os alunos. Um P, uma prova e 3 redações. 3R. Um P, 3R, tá? Sim. Então vamos lá. Tu vai ter que escolher alguém que tu vai querer casar. Por exemplo, eu tenho muito aluno de São Paulo. E São Paulo tem a Uhum. FUVEST. E eu sempre falo para eles, tu vai ter que escolher alguém que tu vai casar. Não tem como casar com 2 pessoas. Tu tem que escolher uma. Tu não pode Aham. ter 2 maridos. Tu não pode ter 2 mulheres. Sim. 2 esposas. Tu escolhe uma. Então, assim, tu escolhe um que tu vai casar. Tu escolheu o Enem, então tu vai fazer só Enem. Tu vai ser um especialista Sim. na prova do Enem, porque é uma banca diferente, é uma banca que pensa um pouco diferente. Agora, Léo, eu quero São Paulo. Então tu vai escolher a FUVEST, tu vai casar com a FUVEST, tá? Porque assim, são bancas diferentes, são conteúdos diferentes. É a mesma coisa, é biologia. Sim, mas é uma pegada totalmente diferente, entendeu? Que nem, por exemplo, eu quero fazer residência em São Paulo. Então, eu vou conhecer a banca de São Paulo, porque tem protocolos de tratamento que é diferente no HC da USP e que é diferente, por exemplo, aqui no HCPA, que é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, aqui da capital. Então, vai mudar. Então, tem que escolher um que eu quero fazer. Por mais que seja a mesma prova de residência para médicos, mas vai mudar. Então, tem que escolher com quem tu vai casar. Então, por exemplo, no Enem, nós temos 2 dias. Então, tu vai ter que escolher 2 dias da semana, 2 turnos, pode ser manhã ou pode ser tarde, que você vai fazer a prova. Óbvio que tu não vai Uhum. ficar 5 horas fazendo a prova, porque vai ter várias questões que tu não vai fazer. Então, tu pode, às vezes, fazer a prova em 3 horas, 4 horas, em menos tempo. E aí, tu vai fazer essas. Uma coisa boa, sim, uma coisa boa para falar aqui com você é que eu fazendo simulados e né, aplicando ali todos os métodos que você ensinou, eu tô conseguindo terminar o simulado assim em 4 horas. Assim, às vezes, né, quando Aham. as questões né, não são muito difíceis, eu consigo terminar em 4 horas. Eu tô muito feliz com isso. Isso aí, show, porque no dia da prova, o teu nível emocional vai lá em cima, né? Então, tu tem Uhum. que trabalhar isso e fazer o teu cérebro viver isso várias vezes, né? Para não acontecer de tu ter esse problema no dia da prova, tá? Mas é isso aí, tu faz o TEC, faz o mapa do erro, aplica o PBL, GPOL e self-study. Através dessas aulas práticas vai ficar mais claro para ti, tá? Vê essas Tá. aulas lá, são aulas bônus lá para vocês, e aí tu vai te ajudar bastante, tá? E aí sempre se refira Uhum. com esse ano, tá? Não pensa no que vem. Esse ano. Senão o teu cérebro vai desistir. Se o teu cérebro desistir, aí, cara, daí ferrou tudo, entendeu? Tu chega pra Aí prova lá tá outro erro embaixo. também que eu sempre cometi, que eu sempre falava, no ano que vem eu passo. Uhum. Aí que tá. Imagina tu ir fazer uma prova que vai decidir o futuro da tua vida e tu chegar lá pra fazer essa prova e tu, pô, acho que ano que vem eu consigo, esse ano não vai dar. Imagina, lembra lá da linguagem corporal, da Amy Cuddy? Uhum. Lembra do Sim, desempenho? A tua linguagem corporal diz como é que vai ser teu desempenho. Começa o pensamento. O pensamento influencia na tua linguagem corporal. Então, se tu pensar que é ano que vem, cara, o teu estudo de agora de tarde já vai ser diferente. O teu estudo de semana que vem vai ser diferente. Entendeu? Então tem que se referir à tua linguagem, à tua frase, às palavras que saem da sua boca. Lembra que as palavras têm poder, né? Você que lê a Bíblia, tu sim, sabe disso. As palavras têm poder. Então, assim, tu tem que profetizar que tu ano que vem tu vai estar na faculdade de medicina, entendeu? Profetiza isso, começa a falar isso todo dia. Todo dia tu fala, escreve no teu diário da gratidão, escreve no teu resumo, escreve na prova, né? Eu não sei se tu viu uma aula que eu fiz semana passada, que eu falei de como que era a minha rotina de estudo. E daí eu tinha a minha primeira agenda boss, tinha escrito lá, chora agora, ri Uhum. aprovado, no dia 5 de fevereiro de 2018. No dia 6 de fevereiro de 2019, eu passei em medicina. Então, eu profetizei aquilo, né? Eu verbalizei. E se eu conseguir, se os alunos conseguiram do ATM, então também consegue. Né? Olha quantos alunos nós já aprovamos. Ano que vem nós vamos aprovar muito mais, tá? Muito E assim, mais. participa lá do grupo, tem bastante conteúdo lá no grupo, na comunidade. Agora a gente vai estar preparando um negócio incrível para os alunos, tá? Incrível, incrível. Eu quero muito que tu participe, tá? Não vou dar spoiler, mas eu vou falar para vocês depois no grupo, tá? Vai ser uma parada incrível, extraordinária que eu estou preparando para vocês, tá? E vai ser bem legal. Isso aí, Léo. Tô muito ansioso. Então tá, isso aí. E medita, né? Não esquece de meditar também em tudo, né? Tá lá no Sim. método, né? É só tu seguir o método Uhum. certinho, tá? Tá bom, Léo. Muito obrigado, viu? Tava Isso precisando dessa aí. mentoria. Espero que tu tenha Deu um gostado. gás. Espero que Sim, tu tenha nossa, eu gostado. gostei demais.
Aham, Tá. deu Tu muito vê, é gás. uma, é uma conversa. Tu tá precisando de uma conversa. Sim, Conversar. Não é, eu eu tava tenho que muito fazer nervoso, isso, eu tava muito aquilo. nervoso Mas é uma conversa, é pra ter saber essa mentoria. como é que tu tá se Sim. sentindo, como é que foi o teu passado. Tudo isso é importante a gente analisar na mentoria. Óbvio que a gente precisa de várias mentorias para conseguir ajustar tudo. Mas eu acho que só Uhum. essa daqui já te ajudou bastante. Você é muito empenhado no que você faz. Parabéns, cara. Então Não tá, é sua obrigado. obrigação dar essa mentoria pra nós. Mas muito obrigado, E viu? sabe o que que eu ganho com isso, Breno? Sabe o que que eu ganho com isso? Você daqui a alguns anos médico formado e podendo mudar a sua vida e a vida da sua família. É Sim, só isso que eu verdade. quero, tá? Amém. A gente vai Então estar lá. tá. Obrigadão. Até Tchau, mais. Leozão. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu.